Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, né? Depois de muito tempo, tô eu aqui de volta pro meu formato habitual. Até quero ver como é que isso vai se desenvolver, vai se desenrolar. Depois de tanto tempo que eu não estava mais acostumado a fazer um programa livre dessa forma. Mas vamos lá, né? Quem me acompanhou aí, quem continua acompanhando meu podcast durante o mês de outubro, sabe que eu fiz uma maratona de filmes de terror, né? Que eu chamei de Monkey Madness. Durante o mês de outubro eu assisti um filme de terror a cada dia que passou. Na verdade, alguns dias eu falhava, tinha que assistir dois no outro dia. Então foi uma loucura, né? Gastei muito mais tempo do que eu imaginava. Eu pensei que minhas análises seriam mais curtas, mais objetivas, mas no final das contas eu via que eu anotava um monte de coisas e eu queria falar tudo e discutir a respeito de várias questões. Então, né, cada um dos programas ficou com duração média assim, de 50 minutos, alguns mais de 50 minutos, alguns chegaram até 1 hora e meia, que foram os mais longos que eu gravei, né? E daí, bom, mas ainda assim eu posso recomendar para todo mundo que quiser conferir esse tipo de análise, para quem gosta de filme, para quem curte cinema de terror ou quem simplesmente gosta de ficar me ouvindo falando a respeito das coisas. Posso garantir para vocês que ainda assim ficou programas assim bem divertidos com uma dinâmica interessante. O que me serviu também bastante foi o quanto que eu consegui praticar, exercitar, o quanto que eu pude me ouvir também, né? Falando, articulando, tentando elaborar imagens mentais para pessoas. Isso daí eu posso dizer que eu fiquei muito satisfeito, né? Já é o tipo de coisa que eu tô vendo o quanto que eu tô conseguindo cada vez mais articular as coisas que estão passando na minha cabeça com uma velocidade maior, né, evitar alguns vícios de linguagem que eu ainda sei. Eu já consegui aprender muito a respeito de mim mesmo com esses programas que eu tenho feito, sabe? E também uma coisa que eu sempre soube é que eu gosto muito, assim, de filmes e séries e desenhos, e também eu gosto de debater, eu gosto de discutir a respeito dos enredos, eu gosto de elaborar cada pequena coisa. Quem me ouviu falando sobre os filmes sabe que, tipo, praticamente todos os pontos da história eu me pergunto por que que é assim e por que que não é assado, né? Justamente por eu ser assim é que eu resolvi escrever livros, resolvi tentar ser um criador de conteúdo e tudo mais, né? Quero me aventurar nessa história, assim, de escrever mundos de ficção, criar universos, personagens, motivações, enfim, todas essas coisas sempre me interessaram bastante, sabe? Então, quem assistiu os programas que eu tô analisando esses filmes vai ver o quanto fica evidente, né, que realmente, quer eu goste ou quer que eu fale bem dos filmes, eu sempre tenho, assim, algum fundamento, sabe? Não importa se a pessoa vai concordar ou discordar de mim, ao menos ela vai estar entendendo o meu viés, ela vai entendendo o meu posicionamento, ela vai conseguir compreender por que que algo me é atraente ou por que que não é atraente, sabe? E isso daí, pra mim, eu sendo um escritor, é super importante, né? Claro que na hora de escrever é totalmente diferente. Eu falando aqui pareço um imbecil, pareço um abobado. Pode ter certeza que quando eu me articulo através da escrita, fica assim muito mais eficiente, com, né, além de ser muito mais objetivo, não tem essas pausas estranhas que nem eu fico fazendo aqui. Mas é claro que também, né, nem todo mundo se relaciona tão bem assim com conteúdo escrito, né? Tem muita gente que prefere assistir ou consumir coisas que tenham áudio, vídeo, por exemplo, né? Então, por isso que eu também gosto de estar me comunicando assim, através de um podcast. E eu achei que seria só uma questão de tempo até quando eu fosse explorar realmente esse lado do cinema, né? Eu já tinha feito um review de um filme, foi do Godzilla vs King Kong, ou King Kong vs Godzilla, não esse filme novo que saiu esse ano, né, mas o filme original, lá da década de 60. Foi o primeiro review de filme que eu fiz aqui, mas daí eu fiz num programa aleatório lá atrás, né, antes, assim, de ser... Acho que até de ter inventado esse formato de programa sem contexto. Já essa maratona de filmes de terror, eu posso dizer que eu gostei, eu fiquei satisfeito, assim, com o resultado e com a experiência, que eu falei, porque, tipo, eu gosto de cinema de terror e também conheci alguns filmes novos, reavaliei filmes antigos que eu já conhecia, consegui ter mais noção do que eu realmente acho de certas obras, né? Porque quem ouvir lá vai saber que, tipo, tem alguns filmes bem famosos, bem renomados, que são sucessos de crítica e que pra mim não funciona. Pra mim, eu já tendo assistido alguns mais de uma vez, dado uma chance, enfim, eu tô ligado que pra mim aquela obra não é algo que me agrada, não é algo que me diverte, não é algo que me entretém, é algo que na verdade eu não curto. Os exemplos mais claros eu acho que ficou tipo assim, O Iluminado e Midsommar, sabe? O Iluminado é um filme super renomado, super aclamado, né? E quem ouviu a minha crítica sabe que a maior parte do filme eu não gostei, não é uma experiência que eu achei boa. Midsommar é a mesma coisa, né? E outros filmes, assim, que também são aclamados, eu curti, mas ao mesmo tempo eu tive coisas ruins para reclamar, né? E da mesma forma também eu trouxe análises de filmes que são muito menos famosos, muito menos conhecidos, alguns de filmes que nem são, tipo assim, não receberam sequer atenção, muita grande atenção do público e da crítica, muito menos, né? E são esses filmes que eu curti pra caralho e que eu posso falar
por A mais B, o que que me atrai, o que que eu acho que ele é interessante. Então, né, realmente eu achei que ficou legal, achei que eu fiz por mais que tenha ficado programas longos, né, que é o tipo de coisa que eu sei que, bah, quase ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer perder tempo ouvindo esse tipo de coisa, mas que nem eu falei, pra mim valeu a pena, entendeu? Eu consegui exercitar minha mente no lado criativo, eu consegui articular meus pensamentos, eu consegui elaborar e tentar ilustrar através das palavras, né, escrever imagens mentais que eu queria que as pessoas tivessem. Então eu acho que foi um baita exercício, considerando que eu gravei um programa todo dia. Nossa, eu exercitei tanta parte assim de escrever roteiros, porque eu tinha que fazer assim anotações referentes às coisas que eu pretendia estar, né, elaborando na hora que eu fosse estar aqui fazendo esse tipo de programa que eu faço. Só que aqui no caso eu não tenho nenhum roteiro, né? Tudo isso aqui que eu tô despejando é conforme a minha mente vai me entregando, né? Ao contrário dos. Quando era análise dos filmes, eu precisava ter algumas coisas ali de referência, porque geralmente tu não vai se lembrar de tudo, né? Se tu for realmente falar de um filme sem qualquer nada, qualquer coisa escrita, é normal que tu vai ficar falando algumas coisas mais vagas, tipo assim, se tu gostou, se tu não gostou e deu, né? Eu deixava especificamente assim frases, alguma coisa que me lembraria de uma cena inteira ou de algum sentimento que eu tive quando eu tava assistindo alguma coisa, né? Então eu também nunca tinha feito uma rotina tão extensa assim, né? Eu gravei todos os dias um programa, geralmente, né? E 31 programas seguidos, eu nunca tinha feito nada desse tipo, rendeu mais de 31 horas e tudo mais. Então, pra mim, acho que foi um baita, assim, de um experimento. E se esse podcast continuar rodando até o ano que vem, já estejam avisados, então, que no mês de outubro eu espero tornar isso de cultural, sabe? Anual, algo que as pessoas já se programam pra acontecer, assim, e tal. Não sei se eu vou pedir sugestões de novo, né? Dessa vez eu assisti, tipo, a maioria dos filmes que eu vi foram sugestões, acho que eu vi 25 filmes sugestões e 6 que eu escolhi assistir por vontade própria, né? Talvez eu repita esses números no ano que vem e tal. E também outra coisa que é interessante refletir assim tal, não necessariamente refletir, mas compartilhar, é que eu sei que, né, eu passei 31 dias assistindo filmes de terror e eu sei que pra muita gente isso daí parece algo nem vou entrar na métrica assim do maçante, repetitivo, porque honestamente eu acho que eu consegui dar uma grande variada, sabe? Tipo, alguns temas começaram a ficar saturados ao longo do caminho, mas outros realmente eu conseguia, tipo, por isso que eu justamente tentava misturar filmes de gêneros diferentes, sabe? Tipo, eram todos de terror, mas eu misturava uns mais cômicos, outros mais sérios, uns mais longos, outros mais demorados. Longos e demorados não, né? Uns mais curtos, outros mais longos, enfim. Eu tentava intercalar o tipo de obra que eu estaria consumindo, porque daí eu nunca estaria, tipo assim, né? Muito inserido num único gênero e ficar um pouco saturado daquilo lá. Mas. E também tem a questão dos temas, né? A questão dos tópicos. Eu sei que tem gente que tem medo de filme de terror. Eu conheço várias pessoas que dizem que não assistem sozinho, por exemplo, no escuro, tarde da noite. Então imagine que eu, né, morando sozinho e assistindo um filme todos os dias, geralmente de noite ou de madrugada que eu fazia pra assistir os filmes e tudo mais, né? Podem ter certeza que pra mim o cinema, sabe, a ficção não é assustadora, sabe? Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa com medos. Eu tenho vários medos. Quem me conhece já me viu me assustando por várias coisas. Eu não tô aqui falando que eu sou um cara assim super corajoso. Mas a verdade é que uma coisa que não me atinge é a ficção, sabe? Talvez por eu ser escritor, por eu perambular por esses mundos e por eu ter muito separado na minha cabeça o que que são, tipo assim, o que que é um roteiro, o que que é ficção, o que que é uma história, o que que são arquétipos, o que que são conceitos fictícios, sabe? Pra mim tem uma separação tão clara e eu já tô tão acostumado a exercitar esse lado, enfim, simplesmente não tenho mais como dizer que um filme é capaz de. Tipo, não que eu não consiga levar a sério a história, que eu não consiga me envolver, eu super consigo justamente porque, né, justamente por eu ter essa veia da criatividade latente, de eu usar a minha empatia, tipo, enquanto eu tô assistindo um filme, eu suspendo a minha descrença, eu gosto de me colocar na situação dos personagens, entendeu? Tentar imaginar como é que a cabeça do personagem está funcionando para ele agir do jeito X ou Y. É por isso que as minhas críticas geralmente têm a ver com alguma coisa que eu acho que ficou estúpido no roteiro, na história, que o autor, o diretor, não conseguiu usar uma justificativa convincente. Ele simplesmente queria que as coisas acontecessem por capricho dele, mas ele não conseguia articular isso de uma forma que ficava boa para audiência perceber, para audiência conseguir concordar e entender o que rolou na cabeça do personagem, né? Para ele se comportar de forma X e não de forma Y. Então, claro que eu faço tudo isso e eu aprecio essas obras, mas eu quero dizer que é tudo um exercício que eu tô fazendo pra poder me divertir, sabe? Eu não tenho como dizer que eu vou ver um filme de terror, independentemente do tema que ele seja, e aquilo lá vai tirar o meu sono, sabe? Aquilo lá vai pegar e fazer com que de noite, quando eu vá chegar no banheiro, eu tenha medo de, né, enxergar alguma coisa, de ouvir alguma coisa, né? Eu até peguei assim
alguns dos temas que foram recorrentes em filmes de terror, sabe? Muitos deles são totalmente, não tem como eu tentar trazer pra vida real, sabe? Tipo assim, zumbis, sabe? Eu vi vários filmes que falam sobre zumbis, formas diferentes de ser zumbis, sabe? Alguns eram mais especificamente vampiros e tal, e é óbvio que esse tipo de criatura pra mim é totalmente na parte do imaginário, sabe? Da ficção, né? É o tipo de coisa que até eu abordei quando eu falei no filme, o filme Night of the Living Dead, né? Que a Madrugada dos Mortos, se eu não me engano, ou a Noite dos Mortos-Vivos, eu não sei como é que é a tradução em português, né? Mas, basicamente, é um filme que estabeleceu, assim, aquela cultura dos zumbis comedores de carne, né? Os zumbis devoradores de carne, que a gente viu muito, assim, nos jogos do Resident Evil, lá do começo da franquia, que eram zumbis que eram devagar, que eles eram burrão, que eles comiam carne, assim, e tal, e, né, tinha aqueles grunhidos, aqueles gemidos típicos, né, dessas obras dessa época. E de como, tipo, esse próprio. Até pra. Isso daí não só pra mim, mas pra sociedade de modo geral. Esse tipo de conceito, conforme as pessoas foram exercitando a mente deles, tipo assim, de. Pensar como é que seria estar lidando com os zumbis. E as pessoas até tentarem trazer essa reflexão para a realidade, hoje em dia já é bem estabelecido que é completamente impossível acontecer algo daquele gênero, sabe? Porque já foi, tipo assim, tem até uma vez eu li uma reportagem, assim, ou um artigo sobre isso, que era até uma frase que começava assim, você lembra daquela vez que tinha um cachorro infectado com uma doença, né? Não sei se eles escreveram que era tipo a raiva e tal, e daí ele mordeu outro cachorro e passou a raiva, e daí esse cachorro pegou e mordeu uma pessoa que contraiu raiva, e daí começaram a transferir essa doença por todo mundo, e de repente aquela cidade inteira estava tomada, o país também, e todo mundo daquele país veio a morrer por causa desse problema? Não? Tu não te lembra? Pois é, porque nunca aconteceu, entendeu? Então, basicamente, o ponto é esse, não teria como acontecer algo nesse ritmo, sabe? A humanidade mata as coisas muito rápido, sabe? A gente consegue controlar qualquer situação na base da violência, e quando digo violência, com as armas de fogo mesmo, sabe? Muito rapidamente. Então, conforme esse tipo de coisa acabou ficando clara para as pessoas que já se acostumaram com a história de ver filme de zumbi, eles tiveram que rolar todo aquele procedimento assim, de fazer várias outras formas de ser um zumbi, entendeu? Seja aqueles zumbis que não morrem mesmo que tu atira na cabeça deles, que tu pode ter que lidar com eles com os braços arrancados, as pernas arrancadas, eles continuam se movendo, né? Tipo tem no filme Brain Dead e outros filmes de zumbis. Ou então, mais normalmente, hoje em dia tem os super zumbis, que digamos assim, né? Filmes como Guerra Mundial Z, o Zumbilândia 2 também traz esse conceito. E outros filmes também que agora estão me faltando o nome, porque geralmente eu não guardo muito filme de terror, quer dizer, filme de terror não, filme de zumbi na memória mesmo, não é como se eu fosse um grande fã do gênero, exceto alguns que eu já comentei, inclusive no Monkey Madness, né? Mas então, é o tipo de conceito que, tipo, eu consigo assistir um filme de zumbi e não ficar, tipo assim, nossa, isso nunca estaria acontecendo. Justamente porque eu tô acostumado a ver obras de ficção e eu quero ver coisas impossíveis, né? Pra mim não é importante que aquilo lá não seja realista, porque eu quero ver uma história de ficção, o nome já diz, né? Mas agora, dizer que eu tenho como ter medo disso, ter paranoia de poder acontecer, se tu tá me ouvindo aqui na tua cabeça, tu nunca tinha refletido sobre isso, pode ter certeza. Apocalipse zumbi jamais aconteceria, a não ser que realmente role um vírus tão forçado e tão poderoso, sabe? Quanto daquele do Guerra Mundial Z, sabe? Algum negócio assim que infecta a pessoa em questão de segundos, sabe? Tu morreu com aquele vírus, daqui a 8 segundos tu já vai se acordar super rápido, super forte, super agressivo, e tu já vai sair contaminando as pessoas à tua volta e elas também vão se erguer em 8 segundos, sabe? Teria que ser algo assim, porque se fosse algo mais lento, mais devagar que isso, e o zumbi não tivesse toda essa potência, cara, se tu tiver que lidasse com o zumbi do Resident Evil, tu ia cagar a pau, sabe? A verdade é essa. Mesmo sem arma de fogo, se tu tivesse que brigar com uma criatura lenta, que nem um zumbi e burro, tu com certeza ia conseguir se virar, sabe? Tu com certeza ia pegar alguma coisa, ia conseguir jogar ele no chão e agredir ele. A humanidade rapidamente ia lidar com as situações dos zumbis, né? Então, pode ficar tranquilo. Aí, outro tema que é muito, assim, recorrente nesses filmes é tipo assim, o lance da possessão demoníaca, sabe? Começou, ou não necessariamente começou, mas a gente viu lá na questão, assim, ah, do Exorcista, né? Que foi um filme que eu assisti e tal. Filme de 73 que estabeleceu essa história daí né, a possessão demoníaca e tudo mais. E é o tipo de coisa que eu, particularmente, também não sei se tem como acontecer na prática, pelo menos não daquela forma, entendeu? Tipo, eu sendo uma pessoa espiritualizada que acredita que tem seres à nossa volta, que isso pode nos influenciar, a versão realista, entre aspas, né, que eu acredito
em possessão demoníaca, eu nem sei se pode ter possessão, tá ligado? Porque realmente é o tipo de coisa, assim, apesar de eu ser uma pessoa espiritualizada, para eu crer em várias coisas, assim, eu preciso ter tido, assim, um contato, ter que ter tido uma experiência, entendeu? E, honestamente, eu posso dizer que, apesar de eu ter conhecido várias pessoas que são médiums, que trabalham em religiões diversas e têm espiritualidade desenvolvida, digamos assim, eu nunca vi ninguém dizer que passou por uma situação de possessão demoníaca, que conhece algum caso, que nem esses que a gente vê nesses filmes estilo Exorcista e Exorcismo de Emily Rose e todas essas obras derivadas do filme O Exorcista, sabe? Então é o tipo de coisa que, para eu acreditar que pode acontecer algo daquele tipo ali mesmo, só no dia que alguém muito próximo a mim me contar que passou por uma situação dessas, ou então que tenha que acontecer na minha frente, sabe? Caso contrário, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que pode ter influência negativa de seres que estão na nossa volta, que podem ou não ser demônios, entendeu? Eu acho que eles podem fazer, só que daí as influências que ele faz realmente é mais assim, em questão psicológica, em questão até de atitudes, entendeu? Eu acredito que um verdadeiro, assim, um espírito obsessor ou possessor da vida real, ele pode te fazer tomar decisões ruins, ele pode te fazer deixar de fazer coisas que seriam importantes para ti, ele pode te fazer acreditar em coisas ruins a teu respeito, sabe? Ele pode te colocar para baixo, ele pode te sugar, ele pode te minar, ele pode evitar que tu busque ajuda, ele pode querer que tu se isole, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que pode acontecer, entendeu? Só que isso daí, obviamente, que não, né, não se transmite bem para uma obra real, né? É por isso que eu separo a ficção da realidade. Esse tipo de coisa que eu acabei de descrever aqui, apesar de ser, tipo assim, na minha opinião, se é algo que pode acontecer com qualquer ser humano, né, que acabe ficando num lugar onde esse tipo de influência negativa fica se proliferando e essa pessoa não tem qualquer maneira de combater aquilo lá, de reagir contra aquilo lá, e ela nem sequer sabe que ela está sendo alvo desse tipo de ataque, digamos assim, de um ser que ela não enxerga, né? Ela pode ficar muito tempo né, nessa situação, talvez grande parte da vida dela, eu diria, né? Mas, obviamente que isso daí não é nada cinematográfico, né? E realmente, na hora de ver um filme, eu prefiro a versão hollywoodiana, e não só hollywoodiana, mas a versão cinematográfica, a versão da ficção, a versão que as coisas sacodem, que as pessoas começam a gritar e atacam as outras, entendeu? Porque, né, é mais divertido, assim, e tal. É que nem basicamente o tema de fantasmas também, que foi muito falado, né, em vários filmes que eu assisti entram nessa história, né, até porque daí também entra aqueles filmes, assim, de horror psicológico, daí tu não sabe se as pessoas enxergam ou deixam de enxergar as coisas. Eu, particularmente, não enxergo nada, entendeu? Se eu já vi algo na minha vida, não tenho uma memória exata, sabe? Então, até onde eu sei, eu não enxergo coisas. Porém, eu conheço outras pessoas, né? Já tive contato e com outros ainda tem, pessoas que têm essa questão de enxergarem seres que, tipo assim, podem ser espíritos encarnados ou, sei lá, outros tipos de entidades que perambulam aqui entre nosso espaço, né? Eu acredito nessas pessoas, entendeu? É aquela coisa que, nesse caso daí, apesar de eu particularmente não ver, entendeu? Por eu acreditar nas pessoas que me contam essas coisas, por ser gente que eu tenho uma grande intimidade, sabe? E ser gente que eu confio nas palavras e que eu não acredito que essa pessoa estaria inventando coisas para mim por qualquer razão que seja durante tanto tempo. E também, além disso, né, eu sei que a pessoa não tem problemas mentais, ela não enxerga qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Tipo, as coisas que essas pessoas enxergam geralmente, enfim, são pontuais, entendeu? Eu quero dizer que não são pessoas malucas, né? Elas não ficam berrando, falando que estão vendo coisa em qualquer momento, em qualquer situação, né? São... Quem enxerga, enxerga, né? E eu não sou uma pessoa que enxerga. Mas eu acredito sim que as pessoas podem enxergar, assim, o que seriam fantasmas, os espíritos também, sabe? Mas agora, né, o que que realmente significa estar enxergando esses seres e por que que eles aparecem pra ti, ou por que que algumas pessoas são capazes de vê-las ou não, né? Aí eu também já não sei muito bem, né, pra dizer se os filmes que lidam com essa questão, assim, de fantasmas, de poltergeist, estão fazendo certo ou errado. E por fim, a última coisa que o último tema que eu posso categorizar como tema recorrente, né? Também tem a questão assim, de monstros, mas monstros não preciso falar, né? Óbvio que monstros não existem. Quando eu digo monstros, eu quero dizer realmente aquela coisa assim, um ser que tem uma aparência, um ser físico que
pode encostar em ti e te matar, sabe? Te aniquilar. E não é nenhum dos animais que a gente conhece, entendeu? É um ser paranormal que chegou aqui na Terra de outra forma, senão pela criação de Deus, digamos assim, sabe? Então, basicamente, obviamente que monstro não existe, não preciso falar sobre isso, né? Então, o último tema recorrente de filmes de terror dos que eu assisti, pelo menos, quer dizer, o penúltimo, né? É o quê? É bruxas, né? Tem muito filme que fala sobre a questão de bruxa e muitas vezes essa questão de bruxa, né, pode ser enraizado, né, no conceito fictício mesmo, né? Eu sei que essa palavra também é muito polêmica, não necessariamente polêmica, né? Não é como se fosse tabu. As pessoas podem falar bruxa livremente, assim como eu tô falando aqui, mas eu quero te dizer que acredito que muitas pessoas tenham conceitos diferentes a respeito dessa palavra, né? Tem gente que pode estar me ouvindo que deve estar pensando assim, mas como assim bruxa? Bruxa não existe. Aí tem gente que pode estar, quando ouve essa palavra bruxa, tem, sei lá, outra visão, ou pensa em questões em período histórico sobre como o lance da Inquisição, né? E coisas do tipo, né? Mas quando eu tô usando o termo bruxa ou bruxo ou feiticeiro, hoje em dia na minha cabeça eu associo essa palavra com algo realmente muito abrangente, sabe? Quando eu uso bruxa ou feiticeiro ou coisas desse tipo, eu estou pensando, né, na minha cabeça, ou estou querendo me referir a vários tipos de pessoas de vários lugares, de várias, assim, religiões ou lidados a área diferente de espiritualidade que eles fazem, né, que eles sabem lidar, que eles sabem mexer com campos energéticos das pessoas, sabe? Seja assim, através realmente assim de fazendo os famosos chás ou rituais, trabalhos. Então, para mim, qualquer pessoa, tipo, em qualquer religião, em qualquer doutrina espiritual, existe capacidade de ser uma pessoa bruxaria, feitiçaria, sabe? Eu acredito que tu pode ser, assim, uma pessoa cristã e ser uma pessoa bruxa, sabe? Uma pessoa de religião afro, uma pessoa espírita, e uma pessoa de religiões assim, né, realmente assim, pagãs, né, ou neopagãs, que seria, que daí se identificam muitas vezes como bruxa mesmo e tal, sabe? E esse tipo de coisa que é muito recorrente nos filmes, né, com tipo, motivações diferentes. Eu assisti uns 4, 5 filmes que dá pra se categorizar como que tinha bruxos no filme, a maioria desses filmes, inclusive, lá no próprio roteiro, as pessoas se identificam como os bruxos, sabe? Como um coven, por exemplo, que é um grupo de bruxos unidos pela mesma causa, sabe? Então, eu realmente acredito que existem bruxas na vida real, né? Ou que não, bruxas e bruxos. O que não quer dizer que eles possam fazer todas as coisas que eu enxergo nos filmes. Alguns filmes tratam essa bruxaria como algo mais fantasioso, mais fantástico, né? E aqui já na vida real eu não acho que seja exatamente assim, né? Em alguns filmes eu elaborei mais a respeito do que eu acredito que uma pessoa que seria bruxa ou não pode fazer. E realmente acredito, quando eu digo também esse termo bruxo, pra mim não é necessariamente algo ruim, entendeu? Bruxaria tu pode fazer pro bem e tu pode fazer pro mal. Tu pode fazer feitiçaria pro bem e pro mal. Tu pode mentalizar coisas boas ou coisas ruins para as pessoas, entendeu? E, né, e daí eu tô sendo muito abrangente, eu não vou entrar em detalhes específicos, porque existem várias formas de ser bruxo, várias formas de fazer bruxaria. Eu não sou professor de bruxaria, não tô aqui ensinando ninguém a fazer nada, né? Mas baseado no que eu já ouvi outras pessoas falando, nas coisas que eu acredito que tem algum fundamento ou não, entendeu? Tu pode fazer bruxaria até com a questão das palavras, com a questão do pensamento, entendeu? Se tu é capaz de fazer com que, né? Se tu sabe que de forma consciente tu tá mandando uma energia, um pensamento de uma forma assim que tu tá se concentrando para aquilo acontecer e eventualmente essa coisa tem êxito, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, entendeu? Tu sabe que tu, de alguma maneira, tu se envolveu para aquilo lá acontecer, entendeu? E daí tem várias outras formas mais ativas, né? Mais práticas, mais ritualísticas de tu fazer um trabalho, de tu fazer uma bruxaria, do que só pensar ou falar alguma coisa, né? Mas isso daí é só um exemplo pequeno, né? Então, para mim, é isso daí, entendeu? Existem bruxas em várias questões, em várias partes da sociedade, sabe? E se tu é bruxo ou não, depende do que tu faz ou deixa de fazer, que tá fora da esfera, assim, do físico, né? Quando tu entra no campo metafísico, quando tu tenta mexer com as pessoas à tua volta, seja pro bem ou pro mal, as pessoas que tu ama ou que tu odeia, de uma forma que é além do que eu tô fazendo, entendeu? Do que tu tá fazendo fisicamente, entendeu? Se tu tá tentando de alguma forma, através do campo da, da energia ali e tal, para mim isso daí eu categorizaria como uma bruxaria, como um feitiço, como algo desse tipo, sabe? Então, o último conceito que eu deixei assim para elaborar nesse programa, que eu acho que vai ser praticamente inteiro sobre isso, sabe? Nem sei como é que eu vou descrever essa coisa, eu não tenho a menor ideia do que estava saindo daqui, eu simplesmente botei para rodar e falei, bom, vamos me falando, vamos ir simplesmente deixando os assuntos vir à tona, e quando eu achar que já falei o suficiente, eu dou pausa e era isso, né?
O que eu ia falar agora é a respeito de psicopatas, entendeu? Essa é a parte dessa história toda que me assusta, né? Esse daí é o tipo de história que pode me dar medo, justamente porque, né, psicopatas sim existem na vida real, né? Muitos dos filmes que a gente vê são baseados em psicopatas reais, outros não, mas muitas das coisas que aconteceram realmente na vida real ninguém colocaria no cinema. Porque a verdade é que muitas vezes as coisas que aconteceram de verdade aqui na Terra é muito mais chocante, é muito mais assustador do que obras de ficção, justamente porque a obra de ficção, várias das coisas absurdas que você está vendo ali, tu sabe que é só uma mente criativa tentando externalizar, extravagar algo, extravasar, melhor dizendo, né? Extravagar é foda. Extravasar algo que, né, por mais vulgar e grosseiro que seja, ainda assim é algo que só existia no campo das ideias e agora está existindo assim numa obra de ficção. Agora tem outras coisas que o ser humano realmente fez, que é uma imagem gráfica, é uma imagem violenta, que muitas pessoas não vão lá e não fazem isso, sabe? Não reproduzem no cinema, justamente porque talvez eles pensam, bom, isso daí é algo tão triste e tão horrível que aconteceu de verdade que eu nem quero fazer que as pessoas pensem nisso através de uma obra de ficção, né? Porque os psicopatas têm muito disso, sabe? E é um assunto também que eu acho interessante, sabe? De modo geral, eu sempre, tipo, já na minha vida já fiz várias pesquisas sobre esse tema, sabe? Sobre o que é psicopatia, como que a ciência e a neurociência falam a respeito desse assunto, sabe? Diferenças entre tipos de psicopatas, sabe? Entre gêneros diferentes, né? Homens e mulheres psicopatas, né? Coisas que esse tipo de pessoa pode fazer. E pra mim realmente é um assunto assim super fascinante, sabe? Porque eu acredito que é uma das condições mais misteriosas, assim, né? Que uma pessoa pode nascer, pode desenvolver. Porque a pessoa que ele nasce assim, com essa condição, né? E além de nascer, as pessoas podem tornar-se psicopatas, né? Tipo, existe, primeiro aqui nessa parte que eu tô falando a respeito dos psicopatas natos, sabe? Eu falo das pessoas que não necessariamente foram estimuladas a ser psicopatas, porque existe muito disso também, né? Apesar de todo mundo, dado abuso suficiente, poder se psicopatificar, entendeu? Acho que esse termo não existe, mas eu acabei de inventar porque vocês entenderam do que eu tô falando. Tipo, 100% das pessoas nesse planeta Terra poderiam tornar-se um psicopata, sabe? É só uma questão de tu ter passado por situações suficientes para desencadear um desejo por violência e depois que tu começar a externalizar aquilo lá, qualquer pessoa pode se tornar um psicopata, sabe? Qualquer pessoa pode normalizar o ato de assassinar outros seres humanos e aquilo lá deixar de atingir os teus gatilhos que normalmente, né, no nosso mundo civilizado de hoje em dia, a gente tá acostumado a ter eles, tipo assim, sabe? Ninguém precisa te dizer assim, tu gostaria de fatiar uma pessoa, tu gostaria de picar o corpo dela, tu gostaria de, né, abusar um cadáver de alguém que tu matou. Ninguém precisa te falar esse cenário e tu não precisa refletir sobre ele pra saber que tu não quer, né? Se tu não é um psicopata. Porque simplesmente não é natural da pessoa querer ter esse desejo por matar alguém, né? Mas agora, qualquer ser humano que cruzar essa linha, começar a matar os outros, o teu cérebro pode sim adquirir uma questão assim de psicopata, sabe? Tu pode normalizar, tu pode tornar aquilo lá como algo corriqueiro. Só que o que eu tava querendo dizer antes de entrar nessa grande explicação sobre o outro lado é que tem as pessoas que simplesmente são psicopatas, sabe? Tem pessoas que já desenvolvem essas características, esses traços, já perpetuam crimes violentos ainda na infância, que pra mim daí, tipo, assim, é o que deixa mais descarado, sabe? O quanto isso é um negócio realmente assim perturbador, né? Porque a gente sabe o quão aquela história da inocência das crianças e é verdade, o quão realmente inocentes as crianças costumam ser. Então, quando tu consegue saber que jovens e crianças podem ter comportamentos de extrema violência, sabe? Que mostra assim um grande desejo e de causar dor e causar dores específicas, geralmente, né, em outras questões como tortura e outras espécies de abuso, e não tem qualquer remorso, não tem qualquer pena, tu sabe como realmente se deu uma condição, porque geralmente é o que nos trava, entendeu? É por isso que eu disse que os psicopatas, eles não têm algo no cérebro deles que é basicamente o que nos define como ser humano, sabe? É o que a gente gosta de dizer, assim, quando tu tá criticando alguém, que tu fala assim pra pessoa assim, tu não tem humanidade, sabe? O que nós queremos dizer com essa humanidade? É que é basicamente dois sentimentos que a gente costuma qualificar como algo assim, né, que mostra que tu pode ter, assim, como posso dizer assim, a pena, a piedade, a empatia, a clemência, todas essas questões, entendeu? Que estão ali naturalmente nos seres humanos, né? Deveriam estar, pelo menos. Algumas pessoas não têm, simplesmente nunca tiveram, né? Enquanto outras
perdem, né, outras pessoas por causa da vida que eles tiveram, da realidade que eles lidaram e das coisas que eles acabaram, enfim, tendo que enfrentar. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eles fizeram a decisão correta, eles não fizeram, mas o ponto é que acontece, né? Por que que as pessoas se tornam psicopatas? Muitas vezes é porque passaram por vários abusos, sim, entendeu? Eles passaram por várias questões que fez com que, algum momento da vida deles, eles quisessem externalizar esses desejos de vingança e depois começou a normalizar. E várias outras questões, tipo assim, o campo da guerra, sabe? Praticamente todo ser humano que vai para um combate armado e ele realmente efetua assassinatos, sabe? Ele não é a pessoa que vai para a linha de frente do combate, sabe? Não é uma pessoa que foi para uma guerra e por algum motivo ele nunca chegou a entrar nos combates, ele só ficou lá. Caso chegasse a vez dele, ele iria, sabe? O cara que entrou num campo de guerra e ele realmente começou a contar mortos, e ele começou a ver gente morrendo no lado dele, o cérebro dele passa por esse processo, porque simplesmente ele tem que começar a mudar a relação, entendeu? Ele não pode ter o quê? Qualquer pena, qualquer piedade, ele não pode hesitar na hora de dar um tiro, porque, né, é a história da vida e da morte, e depois disso é óbvio que ele para de enxergar as pessoas como seres humanos, é um processo que hoje em dia é bem documentado, né? Justamente por estudarem a mente das pessoas que voltam dessas campos de batalha, entendeu? Qualquer pessoa que foi pra guerra e esteve lá no campo da morte mesmo, sabe? Matando e vendo outras pessoas morrer, né? Qualquer pessoa que passa por isso passou por um processo assim de se tornar um psicopata, mesmo que durante um curto período da vida dele, sabe? E daí muitas dessas pessoas não conseguem abandonar essas coisas de novo, entendeu? Eles não conseguem mais viver sem essa parte da vida deles que normalizaram pra ser aquilo lá. Eles tinham que ver matar pessoas como algo indiferente, ou talvez até com certo prazer, entendeu? Tinha que até ver uma certa realização em estar baleando e matando alguém, e é óbvio que até chegar a esse ponto daí, ele teve que, cada vez que ele matava alguém, o cérebro dele foi tipo assim, cada vez importa menos, sabe? Cada vez o primeiro corpo foi mais difícil, o segundo foi um pouco menos, o terceiro foi um pouco menos, e quem sabe depois do 10º eu já tô tipo assim, foda-se, meu irmão, é só mais um, tá ligado? Foda-se, eu já não penso mais na família daquela pessoa, não penso em nada, sabe? Eu simplesmente executo o que eu tenho que fazer, né? Então essa é a questão, né? Todo ser humano, inclusive eu aqui, que eu me considero uma pessoa completamente distante da violência, entendeu? Nunca ter praticado, não gostar que pratiquem na minha frente, entendeu? É bem curioso também essa questão, né? Eu vou... Acho que eu tô abrindo várias lacunas ao mesmo tempo, não sei se eu vou conseguir fechar tudo no final, né? Mas é outra coisa que pra mim sempre achei muito interessante sobre essa história, assim, de como eu posso afirmar que, tipo, eu não acho que a violência na ficção seja, assim, tenha muita relação com desejos práticos da vida real, sabe? Tipo, como eu posso dizer assim, é que tem muita gente que tenta botar, assim, a culpa de muita violência que a gente perpetua na realidade através das artes, através da ficção, sabe? Ou tipo, a pessoa que assiste muito filme de terror, que nem eu, deveria ser uma pessoa violenta, deveria gostar, mas sei lá, na minha cabeça, que nem eu falei, sempre tem essa grande separação, sabe? Não é porque eu adoro e eu me divirto, realmente me entretenho, sabe? Me dá assim. Tem um grande valor lúdico pra mim cenas de violência, sabe? Eu realmente acho assim, satisfatório ver cenas de violência. Porém, cenas de violência fictícias, entendeu? Eu não gosto de ver violência real, entendeu? Eu não gosto de estar numa situação que tá rolando uma pancadaria, uma agressão, sabe? E nem através de uma tela, sabe? Eu já matei curiosidades mórbidas minhas na internet quando eu era mais jovem. Tipo, eu já vi cenas violentas porque, tipo, a internet te permite assistir coisas que tu nunca vai estar presente. Quer dizer, tu poderia estar presente, mas eu espero não estar, né? Na internet tu pode ver mortes, tu pode ver brigas, tu pode ver execuções, tu pode ver essas coisas que eu já vi justamente para saber como é que era, e eu sei como é que é, e eu não quero assistir de novo, sabe? Foi realmente uma curiosidade mórbida, né? Quem assistia, quem acessava páginas, aquelas que tu pode ver fotos de acidentes também, esse tipo de coisa que hoje em dia eu não tenho. Eu não revisito, entendeu? Realmente eu não revisito, não sei qual foi a última vez que eu fui assistir imagens de violência real, sabe? Então pra mim foi só uma curiosidade que eu tive antes, assim, quando eu, tipo, consegui internet, que eu pensei, agora eu posso ver coisas que antes eu não teria acesso, né? Mas agora, quando se trata de ficção, que eu tenho noção absoluta que lá é uma ficção, uma obra criada pra gerar entretenimento, eu adoro ver a violência, entendeu? De várias formas, eu gosto de ver muita violência, assim, enfim, gente morrendo com ataques, com mordidas, com tiros, com execuções engraçadas, com execuções violentas, com execuções realistas, enfim, com várias formas diferentes, sabe? Isso daí me gera muito entretenimento. Pra mim, quase tudo que eu vou consumir tem que ter uma dose de violência, sabe? Até um desenho animado, um anime, por exemplo, sabe? A maioria das obras que eu vou assistir, em algum momento daquela história, eu espero que vai rolar alguma coisa de violência. Nem sempre tem que ter, óbvio, tipo, um filme de comédia, né? Ou uma série, um sitcom, sabe? Porra,
Eu não vou ficar reclamando que não tem violência, entendeu? Mas eu quero dizer que a maioria das obras que eu vou assistir, eu espero que em algum momento aquilo ali vai ter alguma treta. Se for um filme de terror, eu espero que tenha cenas assim. Se não for se for um filme que não lida com a violência, tudo bem, diz quando é um terror psicológico, quando é fantasmas. Eu sei assistir obras diferentes, pessoal. Mas eu quero dizer que por escolha eu já me acostumei, sabe? Ou eu vou ver filme de terror que vai ter morte, ou eu vou ver filme de ação que pode ter um confronto, que pode ter uma pancadaria, tá ligado? Que pode ter tiro, que pode ter luta de espada, que pode ter dragão, ou que pode ter vampiro, enfim, que pode ter alguma forma de situação que role cenas de ação, que role cenas violentas, entendeu? Pra mim, eu praticamente não abro mão da minha violência na minha ficção. Porém, todavia, entretanto, contudo, né? Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa violenta na vida real, porque eu não sou, caralho. Eu não sou, eu não gosto, eu não bato nas pessoas, entendeu? Eu nunca agredi ninguém, sabe? Nunca agredi ninguém e não é uma coisa que eu penso assim, nossa, eu quero ver uma cena de violência real, sabe? Então, pra mim, eu acho que é bem. Eu acho que não é porque tu gosta desses gatilhos na ficção, na violência, entendeu? Até em jogos de videogame, sabe? Que é sempre que rola um crime violento, que a pessoa jogava um jogo violento, as pessoas usam isso daí como motivo, sabe? Pra dizer que, isso daí foi o que estimulou, sabe? E isso não é argumento, cara. Tipo, é só pensar o seguinte, por exemplo, Free Fire, que é um jogo super estourado aqui no Brasil, 100% das pessoas que estão me ouvindo conhecem Free Fire. Já aconteceu um crime que um rapaz que perpetuou o crime violento, com armas de fogo, inclusive, descobriram que ele jogava Free Fire e tentaram botar a culpa do crime violento nas costas desse guri. Sendo que, tipo assim, esse argumento simplesmente é tosco, eu vou mostrar por quê que esse argumento é estúpido, entendeu? Por uma razão simples. Então, olha todo o resto das pessoas que jogam Free Fire, que são milhões, entendeu? E vamos pegar estatísticas de quantas pessoas que jogaram Free Fire e cometeram o crime, e quantas pessoas que jogaram Free Fire e não cometeram o crime. Tipo, e não é nenhuma discussão, entendeu? Não tem argumento, sabe? Então, essa história de que, tipo, 0,00000000000, aí tu bota um milhão de zeros e depois tu bota um no final dessa porcentagem, sabe? Da player base, né, da total de jogadores de Free Fire cometeram um crime violento. O resto não. Então quer dizer que não foi por causa do Free Fire, entendeu? Não foi o jogo violento que fez a pessoa perpetuar o crime violento, sabe? Sabe o que fez a pessoa perpetuar o crime violento? A vida real. A violência na vida real. E isso com certeza é muito mais agressivo, sabe? A violência do dia a dia, a violência dentro da casa da pessoa, no bairro da pessoa, na comunidade, na escola, a violência que as pessoas falam, a violência que as pessoas agem, sabe? Isso daí sim torna uma pessoa violenta. Isso sim instala desejos de violência, sabe? Em pessoas que aparentemente eram normais e um dia elas extravasam pro lado da violência. Isso sim, sabe? Mesma coisa com o filme do Coringa. Isso também aconteceu em algum país que eu não tô ligado agora qual, porque eu já me esqueci, mas eu sei que aconteceu na época que o filme do Coringa foi lançado nos cinemas. Aconteceu um caso de um cara que assistiu o filme do Coringa e ele perpetuou crimes violentos inspirados, sabe? Pelo filme de terror, que nem é de terror, mas pelo filme do Coringa, que realmente lida com esse lado da psicopatia, do cara que surta, que pira, né? E daí tentaram vir com esse negócio, essas obras estão fazendo as pessoas matar. Tipo, não, cara, não. Olha quantas milhões de pessoas assistiram o Coringa e não mataram ninguém. Aí só porque uma pessoa matou, vocês vão querer dizer que foi a obra? Vocês vão botar nas costas de uma obra de ficção o peso de ter matado outro ser humano, tipo assim, não, cara, isso daí é terceirizar a culpa, tá ligado? É terceirizar a culpa. Se tu acha que o que faz as pessoas cometerem crimes violentos é jogo, é filme, tu tá louco, entendeu? Tu tá fora da tua realidade e tu precisa acordar. O que faz as pessoas cometerem crimes violentos, entendeu? É o quê? É a cultura real, a sociedade real, as pessoas reais, o mundo real, as conversas que as pessoas têm, as opiniões que elas propagam, o jeito que elas se posicionam sobre as coisas, os comportamentos, as ideologias, as maneiras de viver que são atacadas, aquilo que a gente estimula que seja passível de ser agredido, de ser violentado, de ser abusado, sabe? São essas coisas daí realmente que fazem com que as pessoas tenham atitudes violentas, né? O exemplo mais óbvio de tudo isso é até aqueles memes de internet, sabe? Que tá tipo assim, os caras lá na guerra, assim, sabe? Lá na Primeira Guerra Mundial e perguntam, gente, por que a gente tá na guerra aqui? É por causa dos jogos de guerra. O que é jogo de guerra? Tipo, sei lá, mano, foda-se, entendeu? Então, tipo, exatamente isso, entendeu? A humanidade sempre foi violenta, a humanidade sempre foi bárbara, sabe? Quem quer saber o que é violência? Pesquisa o que aconteceu na Inquisição, ligando com essa história de bruxaria, né? Que mulheres eram mortas por ser bruxas. Então, basicamente, eu tô querendo dizer também, só pra ligar um assunto com o outro, sim,
Eu acredito que existiam bruxas e muitas dessas mulheres que foram mortas, acusadas de bruxaria, realmente eram bruxas. Só que o ponto é que elas não mereciam morrer, né? Não é porque tu era bruxa que tu tinha que morrer, tu não merecia morrer por ser bruxa. Hoje em dia as pessoas podem ser bruxas sem ser mortas, né? Então, eu acredito que existia bruxa, mas eu não acredito que as pessoas deveriam morrer por causa disso, gente. É isso que eu acho. Mas enfim, olha o jeito que as pessoas eram executadas, entendeu? Isso era muito antes dos filmes, gente. Isso era muito antes dos jogos de videogame, sabe? E a humanidade sempre foi assim. A humanidade nunca precisou de ficção pra estimular a violência. Nunca precisou mesmo, sabe? Então o que eu acredito é isso aí, entendeu? Eu acho que as obras de ficção, sejam os filmes, as séries, os jogos, os animes, sabe? Qualquer uma dessas porras, elas podem fazer com que uma pessoa que já esteja com um desejo de violência instalado na cabeça dela, sabe? Um desejo de fazer algo realmente extravagante, entendeu? Que vai chamar a atenção porque sim, porque as pessoas sabem que chama atenção, entendeu? Qualquer um que vai cometer um ato de violência e espera ser descoberto, ele sabe que vai chamar atenção. Tá junto com esse desejo de violência, né? Chamar a atenção para algo ruim. Isso é o que muita gente busca quando eles estão fazendo esse tipo de atentado à vida dos outros, né? Mas então a pessoa já tá com essa vontade por várias outras questões, por questões sociais, culturais, questões da vida dele, do espaço que ele frequenta, enfim, do colégio que ele faz parte, do trabalho que ele faz parte, da vida que ele viveu, da criação que ele teve, da influência dos familiares, enfim, da sociedade, da cultura. Isso daí instalou o desejo dessa pessoa cometer um crime violento. E daí, um jogo, uma série, um filme, um anime, uma obra de ficção, né, pode fazer com que essa pessoa consiga vislumbrar aquilo lá de uma forma mais assim catártica, sabe? Ele pode enxergar, o que eu quero fazer, eu me inspirei graças a esse filme, entendeu? Realmente é um bagulho que vai conseguir e pensar, é assim que eu quero fazer, é isso que eu quero criar, porque ele foi inspirado para aquilo lá. Mas não é, tipo, o que eu não acredito de maneira nenhuma com uma pessoa que não está com desejo violento é capaz de receber um desejo violento por causa de uma obra de ficção, sabe? É tipo eu aqui, um ser humano saudável mentalmente, né? Estou assumindo que eu sou uma pessoa que não flerta com o desejo de matar os outros e acabar com a vida dos outros. É tipo eu assistir 31 filmes de terror e no final de um deles eu tô tipo assim, é isso que eu quero matar alguém. Tipo, não, cara, isso daí é impossível pra mim. Esse tipo de pessoa que sugere isso, sabe? Essa espécie de controle cerebral tão grande. Das duas, uma. A maioria eu acho que é mau caráter, sabe? Eu realmente acho que a maioria das pessoas que vendem, que propagam esse discurso é realmente assim. É realmente tentar instalar mecanismos de censura, sabe? É tentar convencer a sociedade de que, olha, a gente tem que evitar que certos assuntos sejam abordados na ficção porque isso está fazendo nossos filhos ficar violentos. Realmente eu acho que é uma tentativa disso, sabe? Quando a gente vê essas notícias sendo veiculadas, sabe? Na grande imprensa, na imprensa mainstream. Só que agora, muito da população, eu acho que simplesmente não pararam para refletir o suficiente, sabe? Muitos pais desavisados, pais que não têm essa veia artística bem desenvolvida, que é uma pessoa que não gastou o tempo da vida dele que nem eu gastei pensando a respeito dessas coisas, porque para mim é importante, porque eu sou escritor, porque eu quero saber dessas coisas, eu quero entender dessas coisas, sabe? Então para mim isso faz parte da minha vida, sabe? A ficção, a violência na ficção, essas coisas todas eu sempre tive que exercitar, sempre tive que pensar a respeito dessas pautas todas. Agora, para um pai, para uma mãe que não pensa isso, para ele pode ser que mesmo que não seja por falta de caráter, né, mas ele ouve na televisão ou no jornal, ou ele vê um artigo na internet dizendo que as crianças ficam violentas por causa de desenhos, ficam violentas por causa de jogos, eles podem, tipo assim, realmente, o que faz com que o meu filho vá ser alguém violento e agressivo é esse joguinho de tiro e não, tipo assim, as conversas que ele escuta na minha casa, as atitudes que ele vê eu e o pai dele tendo, ou enfim, sabe? Vários e vários exemplos, porque pra mim é isso que realmente influencia as pessoas a ser violentas, sabe? Nós, a sociedade, o mundo na volta da gente, é isso que faz com que alguém seja violento ou não. Não é a obra de ficção, não é o jogo de videogame, sabe? Então, né, deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar a respeito disso. É, esse lance de psicopata, eu acho que eu já desenvolvi basicamente os pontos que eu queria. Eu acho que eu posso falar mais a respeito sobre isso, mas eu também não quero que seja um programa sobre psicopata, sabe? Eu acho que eu toquei em 2 ou 3 pontos diferentes, sabe? Sobre como ah, essa parte da psicopatia é, tipo assim, assustadora e fascinante, entendeu? Que tenha seres humanos que não tenham os sentimentos que nós temos. Posso esclarecer, tipo assim, por exemplo, que
psicopata não necessariamente é alguém que mata, é alguém que é assassino, né? Já hoje em dia, quanto mais eu pesquiso sobre esse assunto, eu sei que, tipo, muitas e muitas pessoas são psicopatas e nunca perpetuam um crime violento, justamente porque eles entendem consequência e risco, sabe? Até o psicopata, para ele fazer a primeira morte dele é muito mais difícil, entendeu? A pessoa acaba identificando que ela é psicopata porque naturalmente tu vai descobrir que tu não sente as coisas que os outros seres humanos sentem, e a maioria das pessoas ocultam isso, né? Omitem, né? Porque tu sabe que se tu revelar para as pessoas que tu não tem qualquer, tipo, qualquer pena, qualquer piedade, qualquer empatia, todo mundo vai ter medo de ti por razões óbvias, né? Se tu dizer, olha só, eu sou incapaz de sentir remorso, eu sou incapaz de fazer, tipo, nada que tu falar para mim vai me magoar, e tudo que eu puder fazer de ruim pra ti, eu não vou me importar nem um pouco com isso. Se tu confessar isso pra alguém, é óbvio que vai deixar a pessoa assustada. Então, naturalmente, os psicopatas começam desde muito cedo, eles descobrem, tipo, eles vão ouvir os comentários dos outros, eles vão ver as pessoas chorando, as pessoas sentindo medo, as pessoas sentindo, não é que eles não sintam medo, mas enfim, vai entender as aflições que atingem todos os seres humanos e não atinge a eles, sabe? Ele vai dizer assim, bom, eu não sinto pena, não sinto piedade, eu não me incomodo com tais coisas. Coisas que eu vejo outras pessoas ficando completamente arrasadas e machucando o coração deles, pra mim é indiferente. Então, as pessoas acabam sendo psicopatas e muitas delas vivem sendo psicopatas a vida inteira sem nunca realizar um crime violento, sabe? Então, não é porque ela é psicopata que ela vai fazer isso daí acontecer. Mas o ponto é que ela pode fazer coisas horríveis pra ti sem nunca se preocupar, né? Eu sei que eu não sou psicopata e eu posso, né? Não tenho como provar isso pros outros, mas eu provo pra mim, pessoalmente, porque eu sei o quanto que as coisas machucam, né? Eu sei quanto que essas coisas me atingem, eu sei como eu sinto pena, como eu sinto piedade, como eu posso me sensibilizar pela dor do outro, sabe? Então é por isso, justamente por essas coisas que eu me tornei uma pessoa que não pratica violência, que não gosta, que a ideia de eu estar machucando alguém não é agradável pra mim, a ideia de eu ofender alguém, de eu agredir alguém, não é nem um pouco agradável pra mim, é coisas que eu espero não ter que lidar, sabe? Espero que eu nunca faça esse tipo de mal pra alguém, entendeu? Então, né, dentro do meu íntimo eu sei e tenho certeza absoluta que eu não sou psicopata, né? Mas qualquer pessoa que for psicopata, ele não vai demorar muito pra descobrir isso, e daí ele vai se ajustar, né? Ele vai saber que ele vai ter que viver a vida inteira fazendo de conta que ele liga e que ele se importa, né, com várias questões que pra ele, tipo assim, ah, cara, eu não me importo nem um pouco com isso, isso daí que faria outras pessoas estar tristes, chorando, né? Incomodaria outras pessoas, eu posso fazer e não, né, não me importar nem um pouco, né? E acho que era isso daí, né? E daí agora, só para concluir esse programa, né, que ficou bem derivado do que eu andei fazendo no meu último mês, porque eu achei que, sei lá, valeria a pena eu fazer essa espécie, assim, de esclarecimento. A outra coisa que eu quero falar é sobre, assim, né, o quanto esse exercício meu falando a respeito de cinema e obras de ficção, né, me lembrou particularmente um dos primeiros sentimentos que me fizeram começar a gravar um podcast, sabe? Uma das primeiras coisas lá atrás, no começo desse ano, que eu achei que eu deveria estar criando esse projeto, e agora eu estou bem satisfeito por eu estar conseguindo desempenhar e ir adiante e aumentar o meu grau assim de confiança, sabe? E sentir que eu devo estar falando todas essas coisas que eu falo, realmente me expondo, realmente achar que o que faz com que esses meus programas longos valham a pena de ser ouvidos é que eu penso, bom, eu realmente estou trazendo aqui coisas que são minhas, que eu pensei, que eu, sabe, que eu tô expondo algo que meu, que é legítimo, que é real, e que muitas vezes eu sinto que não está sendo exposto por outras pessoas, sabe? E daí eu vou começar pelo exemplo dos filmes, que é um pouco mais fácil de falar, um pouco mais palpável, sabe? Eu, particularmente, eu não tenho. Já me acostumei, desde muito jovem eu me senti apto a fazer críticas, entendeu? Desde quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos vendo desenho animado na televisão, eu já tinha na minha cabeça regras, sabe? Eu já pensava se estava bom, se estava ruim. Eu já julgava alguns desenhos como ruins, entendeu? Não é como se eu tivesse, tipo. Por isso que eu acho engraçado quando tem gente que, tipo, se incomoda tanto quando vê que tem gente que tem opiniões, que julga obras de ficção, sabe? Porque tem gente que acha que parece que eles sentam, eles absorvem a obra de qualquer maneira, sem qualquer critério, e pra eles tá tudo bem, sabe? E tipo, eu aceito que essas pessoas existam, né? E elas podem existir e assistir as obras, e deve ser maravilhoso tu sempre achar tudo bom e não ter, sabe, grandes questionamentos por trás do que acontece, né? Mas desde muito cedo eu sempre fazia essa análise, esse tipo de julgamento. E daí conforme eu fui envelhecendo, fui vendo como é que outras pessoas analisam, sabe? Eu pude ver, tipo assim, porra,
o quanto tem obras que eu não gosto e que outras pessoas colocam num pedestal, sabe? E o contrário também, obras que eu assisto, eu sei dizer por que que aquilo lá me faz se divertir e achar entretenimento de qualidade e por que que eu admiro uma técnica de filmagem ou uma escolha de diálogo, né, de roteiro, enfim, de narrativa, e que outras pessoas, na hora de opinar sobre aquilo lá, falam diferente, sabe? Então, pra mim, isso daí eu penso assim, bom, esse daí é uma das minhas, tipo, uma das razões pelo qual eu acho que vale a pena eu fazer isso que eu tô fazendo e vale a pena pessoas me ouvirem, sabe? Por causa que, tipo, eu sempre questionei as respostas sobre várias coisas, sabe? Daí eu vou fazer uma ligação com os outros assuntos, né? Porque agora que eu parei de falar de cinema, eu vou voltar. Eu vou voltar a falar de outros temas muito mais polêmicos, né? E muito mais, talvez, sérios, muito mais relevantes do que obras de ficção, entendeu? E, tipo, eu sempre questionei isso, entendeu? Se alguém sempre me vendia uma obra, um filme ou uma música como incrível, espetacular, sensacional, se quando eu tava assistindo ou ouvindo aquilo lá, pra mim não parecia tudo isso, eu falava, olha, pra mim não parece tudo isso. Nunca fui uma pessoa que, tipo assim, é, quando eu tô vendo opiniões dos outros sobre vários assuntos, entendeu? E aí eu tô falando de coisas que são opiniões mesmo, sabe? Quem já me conhece, já me viu falando sobre várias coisas aqui, eu não discuto sobre contra fatos, entendeu? O que é um fato, eu não vou ficar discutindo se a água é molhada ou se a terra é redonda. Isso daí pra mim tá totalmente tranquilo. Eu não discuto fatos. Porém, muita coisa na vida é opinião. A maioria das coisas que as pessoas falam ou deixam de falar, que elas pensam ou deixam de pensar, as coisas que elas acreditam ou deixam de acreditar, é opinião, não é necessariamente um fato não, sabe? São coisas que as pessoas escolhem acreditar por razões diversas, entendeu? Então, eu sempre, seja ouvindo outras pessoas fazendo críticas a obras de ficção, ou ouvindo pessoas falando sobre questões da sociedade, da nossa cultura, geralmente eu sinto que eu tenho que adicionar, sabe? Por isso que meus programas lá, meus reviews dos filmes de terror tinham quase 1 hora, e por isso que esse programa aqui tá quase com 1 hora, porque eu realmente, conforme eu vou pensando, conforme eu penso assim, nossa, isso daí é um negócio que eu não ouço muitas pessoas falando, ou se as pessoas falam, elas falam aquilo lá por outra razão, elas não justificam como eu justifico, elas não mostram essa razão para pensar assim, entendeu? Que de vez em quando eu vejo gente falando algo que eu poderia achar também, só que ou eles não explicam por que eles acham aquilo lá, ou quando eles explicam por uma razão completamente contrária comigo, e mudando o argumento, muda o peso da retórica, sabe? Se tu vai pegar isso, tu vai falar a mesma conclusão, só que, né, a tua conclusão é baseada em algo estúpido, em vez de ser baseada em algo concreto que as pessoas conseguem ouvir e falar, olha, faz sentido, eu consegui concordar contigo, entendeu? Tu vai parecer um imbecil mesmo que tu esteja falando algo que, no fundo, tá certo, sabe? Então, eu sempre senti que eu tinha que adicionar, sabe? Então, eu fazendo esses reviews e podendo me soltar e podendo ter coragem, não de coragem, porque pra mim isso sempre foi normal, mas, tipo, me sentindo confortável pra estar falando o porquê que eu penso de uma forma X e não penso de uma forma Y, né? E reforçando que eu aceito que pessoas pensem diferente de mim, ao contrário de muitas outras pessoas, né? Então eu acredito que eu sempre tenho que adicionar sobre vários assuntos, sobre várias pautas, sobre vários debates, sabe? É muito difícil eu me ver sem palavras, entendeu? A verdade é essa, é um negócio que eu quanto mais esse ano foi passando, mais eu fui descobrindo algo que eu já sabia, entendeu? Que na hora de falar, na hora de ficar elaborando e tecendo argumento e fazendo um assunto, uma conversa, um programa render, eu praticamente não fico sem palavras, praticamente eu posso ir puxando eternamente e eu sei que isso não é tão comum assim. A verdade é essa, sabe? A verdade é que eu já me acostumei a ver que, né, muitas outras pessoas normalmente ficam sem palavras em várias situações. Inclusive, quando eu converso com outras pessoas, é muito comum eu ver pessoas escreverem assim pra mim, assim, faço das tuas palavras as minhas, entendeu? Porque geralmente quando eu tô numa conversa, é bem comum que quando a pessoa fale algo, eu tenha algo pra falar sobre aquilo, entendeu? Eu posso concordar, ou eu posso discordar, eu posso elaborar mais a respeito, ou eu posso mostrar um outro ponto junto, tipo assim, isso daí que tu falou é verdade, também tem isso aqui, tipo, que talvez a pessoa não tivesse elaborado, daí ela vai ter a oportunidade de me dizer se ela concorda ou não, ou se ela nunca tinha pensado naquilo, entendeu? Então é muito raro eu me ver sem palavras e também é muito raro eu me ver representado, entendeu? E daí quando eu falo representado, eu não tô falando só dessa visão minimalista que as pessoas têm hoje em dia, que as pessoas acham que representatividade é simplesmente assim a cor da tua pele, a tua orientação sexual e a tua classe social, sabe? Isso daí pra mim é muito pouco pra definir o que é representação. Pra sentir representado é realmente tu sentir que alguém tá
falando algo que tá te incluindo, que reproduz o teu discurso, que reproduz a tua forma de pensar, e geralmente eu não vejo isso, entendeu? Até na hora de defender as coisas que eu acredito, várias vezes eu não vejo muita gente falando aquilo que eu estaria falando, sabe? Por isso que nos meus programas, nos meus reviews, eu discorri bastante, porque eu acho que eu tava ali falando muita coisa que eu gostaria que outras pessoas dissessem, mas como elas não falam, eu tenho que falar por mim mesmo, tá ligado? Porque senão ia morrer, né? Se eu não tivesse criado esse podcast aqui, eu ia morrer sem estar ouvindo várias coisas que, tipo, que eu penso, que eu acho, e que geralmente eu não vejo outras pessoas falando, ou se eles falam, fica mais chato do que eu, menos claro do que eu, e desenvolvido de uma forma, sabe, ah, menos abrangente do que eu consigo fazer, né? E por fim, a outra coisa que eu me lembrei enquanto eu fazia essas análises de filmes, que também tem tudo a ver com o que eu vou fazer nos programas subsequentes, né, que eu vou voltar pro meu formato tradicional de sem contexto, é que, tipo, né, eu sempre fui capaz de, quando eu tô ouvindo várias opiniões, né, de gente que é entendida, que é esclarecida, que tem informação, que sabe do que tá falando, né, e não tá despejando abobrinha sem fundamento, eu sempre fui capaz, ó, tá chegando 55 minutos, né? Espero estar concluindo antes de chegar 1 hora, porque daí senão, enfim, devo ter me passado, né? Mas eu realmente tô virando para 1 hora de programa. Enfim, o que eu tava querendo dizer, né, é que eu sempre fui capaz de encarar posicionamentos das pessoas como referências e não verdades absolutas, sabe? Mais uma vez, isso é um negócio que eu adquiri desde a minha infância e minha adolescência, e hoje em dia, sendo uma pessoa adulta, isso daí tá muito mais forte em mim, muito mais enraizado em mim, entendeu? Eu consigo ouvir uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que eu acho que é uma pessoa inteligente, sabe? E ela pode estar falando aquilo que eu concordo ou que eu discordo, entendeu? Pra mim, a opinião dele é isso aí, sabe? É uma referência. Eu posso saber, olha só, eu acho que essa pessoa é assim, assim, assado, que ela tem tais capacidades, que ela tem tais conhecimentos, e ela explicou as formas da seguinte forma, e eu consegui entender, é isso. Eu uso isso como referência. E não como uma verdade absoluta, sabe? Que eu vejo que muita gente, quando estão participando de uma conversa, ou nem estão participando, estão só assistindo, é praticamente como se eles estivessem ouvindo aquilo lá, e daí, como eu acho que eles nunca pensaram a respeito daquilo, eles estão tipo assim, ah, não, como eu nunca gastei 2 segundos da minha vida pensando sobre esse assunto, o que foi dito aqui eu vou levar como uma verdade absoluta, sabe? E pra mim isso nunca acontece, sabe? Pra mim, sempre que eu ouço uma pessoa, por quem quer que ela seja, né, e eu tenho motivos para acreditar que as opiniões dela têm fundamento, têm embasamento que eu posso levar em consideração, entendeu? Eu concordando ou discordando, isso daí pra mim vai ser só uma referência, sabe? Eu não vou, tipo assim, ah, isso daí que essa pessoa falou que eu concordo, eu vou levar como uma verdade absoluta e vou reproduzir isso sem adicionar mais, sem refletir mais, e já aprendi sobre isso com essa pessoa e deu. E também ao mesmo tempo que eu não vou pegar e eu vou, tipo, se eu discordo daquela pessoa e eu vou pensar assim, ah, não, como essa pessoa falou que ela pensa da seguinte forma, né? Ela justificou o raciocínio dela da forma X, eu penso da forma Y, então, né, vou desconsiderar por completo. Tipo, não, eu não concordo com ela, mas eu vou levar como referência, eu vou entender como que uma pessoa diferente de mim, com outras formas de enxergar, que atribui peso diferente para argumentos que eu não enxergo da mesma forma, que para mim não tem o mesmo impacto, sabe? Pode pensar diferente, entendeu? Então, para mim, é isso daí sempre, sabe? Para mim, o posicionamento das pessoas sobre assuntos que são opinião, que são dignos de debater, de discutir, são só isso, sabe? São pontos de referência e não verdades absolutas, independentemente de quem seja, sabe? Tipo, sendo mais específico, não é porque eu vou ver um diretor que é considerado aclamado, genial, falando qualquer coisa, que eu vou ouvir aquele cara falar, não, se esse diretor falou isso, quer dizer que ele tá completamente certo. Justamente porque qualquer pessoa que é especialista, tu consegue encontrar outro especialista da mesma área que discorda, sabe? Não é como se tipo, todos os diretores considerados geniais da história do cinema enxergassem igual, fizessem filmes iguais e tivessem os mesmos gatilhos criativos, sabe? E isso vale para várias outras áreas, para várias questões. Geralmente, sempre tem especialistas com opiniões contrárias, entendeu? Então, por isso que eu acredito que eu posso, né, ouvir a opinião de quem quer que seja, levar em consideração, entendeu? Ter aquilo lá como ponto de referência, mas eu não preciso abraçar aquilo lá como verdade absoluta, sabe? E sentir que eu não posso discutir, que eu não posso contra-argumentar, que eu não posso buscar, sabe, outros pontos para aquilo lá, porque geralmente eu tenho, entendeu? É bem comum quando eu tô vendo pessoas na internet falando a respeito de coisas triviais, como obras de ficção, como os filmes que eu comentei, sabe? Quando eu vejo pessoas falando coisas que eu discordo, geralmente eu tenho
uma razão para discordar, eu tenho por que falar, olha, eu pensaria diferente, né, mas eu tô falando sozinho, então eu tenho que simplesmente ficar falando, por isso que eu tento elaborar, eu tento ilustrar a melhor forma possível aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, porque daí, né, vocês enquanto audiência, concordando ou não comigo, vocês vão poder saber, o Renan pensa assim por essas razões, e se vocês puderem discordar comigo, vocês vão saber exatamente por quê, sabe? Vocês vão ter, mesmo no final do programa que vocês me ouviram e não concordaram comigo, vocês vão ter, com certeza vão ter saído daqui com maiores forças por trás das ideias de vocês, sabe? E se vocês concordaram comigo, vocês vão sair daqui então com, né, com melhores referências, né? Não levaram nada do que eu falei como verdade absoluta, mas vocês já têm referências a respeito daquilo que eu acho. Então é isso aí, né? Sexta-feira ou sábado, né? Eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.